Bom, então, para a gente começar aqui esse bate-papo, me fala o seu nome, a sua cidade, onde você é formada, sua formação também, e onde você foi aprovada também. Então, meu nome é Karen, eu tenho 24 anos, sou natural de Cascavel, no interior do Paraná, mas atualmente estou morando em São Paulo. Cheguei aqui faz uns 2 meses, então ainda estou me adaptando. E eu me formei em Engenharia Civil na UTF-PR, em Toledo, bem pertinho de Cascavel. E aí, em relação à aprovação, eu fui aprovada em 4 trainees esse ano. Aí foram 3 do primeiro semestre e um agora no segundo. Esse do segundo eu fiz mais porque acho que tinha um alinhamento maior, assim, então por mais que eu já tivesse aprovação no primeiro semestre, eu ainda não tinha começado a trabalhar, então eu acabei fazendo mais esse processo e passei. E aí foram 4 empresas, foi a Let's, que é uma que cuida da logística das lojas americanas, foi na Casa e Vídeo, que também é do varejo, atua ali na região sudeste, né, tá em crescimento, e na Arco, que é uma das unicórnios brasileiras, acho que o pessoal já deve até conhecer, a CG Training postou bastante coisa sobre eles, foi aí que eu conheci também. E é uma empresa, assim, sensacional, tanto em estrutura de empresa quanto em gestores. Eu acabei optando pela Arco no primeiro semestre, então conheci um pouquinho melhor deles e são, assim, pessoas maravilhosas. E aí agora no segundo semestre eu passei no Santander, então eu acabei fazendo essa troca porque em questão de alinhamento de expectativa profissional mesmo, para mim fez um pouco mais de sentido. Que demais. E você comentou que você ainda não tinha trabalhado, então você não tinha experiência antes do trainee. Não, na verdade eu já tinha trabalhado, eu trabalho Ah, desde 2015, assim, só que comecei como auxiliar administrativo mesmo, depois que eu saí do ensino médio, até por questões financeiras e para aperfeiçoamento profissional mesmo. E aí durante a faculdade eu fiz estágios, eu tenho uma empresa também que está incubada no programa de empreendedorismo da UTFPR, e também trabalhei como efetiva, mas sempre na área de engenharia civil mesmo. Então agora que eu estou realizando essa troca aí total de setores. que legal. Nossa, então você já tem uma vasta experiência aí no mercado. Legal. E antes de você começar a prestar os trainees, né? O trainee ele já era assim, uma vontade que você tinha, você conheceu ele na faculdade ou você começou a ter esse contato mais recente? Então, na verdade, assim, eu conheci os programas de trainee através de um amigo meu, e até então eu não tinha ouvido falar, porque aqui, assim, no Paraná em si, principalmente interior, a gente não tem esses processos, né? Então a gente acaba não conhecendo muito bem. E aí eu conheci através deles e comecei a procurar, já estava praticamente no último ano de faculdade. Então foi algo meio em cima da hora mesmo, já estava me formando. E aí no final de 2020, que teoricamente era para eu estar formada, né, final de 2020, eu comecei a prestar uns processos, mas como a formatura atrasou, eu prestei meio que para teste mesmo, para entender como que funcionava. E aí, no começo de 2021, quando estava mais próximo da minha formatura, eu comecei a prestar com mais profundidade, assim, né? Realmente estudar um pouco melhor e me aprofundar nos temas. Entendi, bacana. E quando você começou, né, a se preparar aí para os programas de trainee, para os testes, você começou se preparando sozinha ou você já iniciou logo com uma preparação? Então, como eu comecei em 2020 e eu ainda não ia realmente prestar com seriedade, né, porque eu não poderia entrar se eu realmente fosse aprovada, eu comecei sozinha e foi aí que eu acabei conhecendo a Seja Trainee, né, pelo Instagram. E aí eu mais ficava nos conteúdos livres mesmo, né, lives, posts, coisas assim, e fui mais sozinha. E aí no começo de 2021 foi quando abriram acho que era a turma 2 ou 4 de cursoria, eu sou péssima para números, mas abriram uma nova turma de cursoria e aí eu acabei comprando e fazendo parte. Legal. E quando você começou a fazer a cursoria, o que que você sentiu assim de diferença de quando você se preparava sozinha para a cursoria? Assim, eu não conseguia acompanhar muitas aulas ao vivo, porque geralmente eu não estava em casa ainda, então eu acabava tendo mais contato com as aulas gravadas. Mas as que eu consegui acompanhar ao vivo, assim, para mim foram super importantes, principalmente pela troca que a gente tinha com o resto do pessoal. Acho que a gente saber que tem gente no mesmo nível que nós, né, realmente trilhando o mesmo caminho que a gente está trilhando, era muito interessante. E uma diferença que eu senti de quando eu estava estudando sozinha é que a Seja ela realmente segue uma linha de raciocínio, né? Desde o mais básico até ir evoluindo para chegar ali nas dinâmicas, nos painéis. Então, acho que você ter essa cronologia ali ajuda muito para você assimilar realmente o que você precisa fazer. Então, para mim, acho que essa foi a parte mais importante, para eu conseguir organizar a minha linha de raciocínio e conseguir me aprofundar em cada uma das etapas. Entendi. É,
E como que você, assim, se sentia quando você se preparava sozinha e depois quando você começou a se preparar com a Seja? Qual que era, assim, um sentimento que poderia descrever? Olha, acho que no começo, quando você está sozinha, você fica um pouco inseguro porque você não sabe se você está realmente estudando a coisa certa ou indo pelo caminho certo, né? Quer queira, quer não, na internet tem muita coisa, então você não consegue focar de fato naquilo que realmente é necessário. E aí, quando eu comecei a estudar com a Seja, eu me senti um pouco mais segura de realmente saber que aquilo que eu estava estudando ia fazer sentido quando eu fosse aplicar na prática. Entendi. E teve, assim, alguma motivação maior para você fechar a cursoria? Por exemplo, foi quando você assistiu algum evento ou foi quando você recebeu alguma negativa de algum processo? Qual que foi, assim, essa motivação para você falar, não, eu vou fazer essa cursoria porque acho que vai valer a pena? Olha, na verdade, assim, não foi negativa de processos, porque eu ainda tinha tentado muito pouco, só para testar mesmo, então eu sabia que não ia receber uma positiva logo de cara, mas foi mais assim, porque eu tinha essa necessidade, eu queria passar, e eu sabia que eu tinha potencial para passar. Só que assim, quando a gente está sozinha, a gente realmente fica nessa de não saber para onde ir e quanto tempo vai levar para você chegar realmente num resultado positivo sozinho. Então, eu já assisti as lives da CG Trainee, e para mim, assim, de todos os conteúdos, as lives eram as mais importantes, porque eu acho que é muito legal quando você vê pessoas da empresa falando sobre a empresa, né? Você tem uma noção muito melhor de onde você está entrando, do que você precisa para passar no processo. Então, eu já gostava muito da dinâmica de como o Luiz comandava essas lives, e quando ele lançou a cursoria, foi uma das primeiras turmas, e ele realmente detalhou como que seria feito, e principalmente esse contato com outras pessoas do grupo, foi aí que eu realmente vi que fazia sentido. E aí, como eu estava realmente procurando algo para me orientar de uma maneira mais assertiva, eu acabei fechando a cursoria, e até mesmo pelo valor, né? Quer queira, quer não, assim, quando a gente está trabalhando como recém-formada ou até como estagiária, a gente não tem dinheiro para pagar uma coisa muito individual, né? Quer queira, quer não, estava fora do meu alcance no momento. E aí a cursoria veio de uma maneira super acessível e super completa. Foi por isso que eu acabei fechando. E teve, assim, algum momento na cursoria que te marcou, né? Porque você falou muito dessa questão vou chamar de rede de apoio, tá? Que é porque quando você vê as pessoas ali no mesmo barco, né, que você prestando, teria algum momento ali que te marcou, alguma conversa nesse sentido? Olha, como eu participei de poucas aulas ao vivo, eu tive pouco contato com o grupo durante as aulas, né? Mas assim, eu via mais contato mesmo no grupo do Telegram, por exemplo. Eu achava muito legal quando alguém via contar que realmente foi aprovado em algum processo. Acho que isso motiva, né? A gente vê que é realmente palpável e real alcançar os objetivos, então a gente acaba se motivando com isso. Mas na cursoria como um todo, pensando em grupo, eu acho que o mais importante para mim foi a simulação de dinâmica. Eu já tinha feito algumas dinâmicas, então eu já tinha uma noção de como que ia acontecer, mas teve uma dica que a Thaís me deu que eu achei muito importante. Na minha dinâmica, pelo menos, a gente optou por ter aquele sistema de levantar a mãozinha para falar, e acabou que meu grupo não respeitou isso, e eu fiquei muito tempo quieta, porque eu fiquei com a minha mãozinha levantada, esperando as coisas acontecerem, esperando alguém, né, me dar a vez, porque eu não queria ser aquela chata que corta o pessoal e acaba sendo mal vista, né? E aí eu fiquei muito tempo quieta, e a Thaís, ela me passou esse feedback, falou, olha, talvez não seja tão interessante ficar tanto tempo quieta, mas eu entendi por que você fez isso. E aí, nesse momento, eu comecei a prestar atenção, tanto em outras pessoas, nas dinâmicas que eu fiz, quanto em mim mesma, né, de não cometer esse mesmo erro. E eu acho que dali para frente mudou um pouco o meu posicionamento dentro das dinâmicas e eu acho que foi positivo, né? Porque as que eu participei eu consegui avançar. Entendi. Que bom, bacana. E o que eu ia te perguntar também é que no começo você falou, né, da sua escolha aí pelo Santander, né? Qual que foi, assim, o motivador, né? Porque você falou que você tem as experiências, né? Já desde 2015 você vem trabalhando, vem se desenvolvendo dentro do trabalho, do mercado de trabalho. Mas o que que fez, assim, você falar assim, putz, eu quero mesmo o Santander? Foi, assim, uma questão de cultura? Foi o cargo? O que que foi? Olha, eu vou dizer que foi. Agora que eu já estou aprovada, né? A gente pode cometer sincericídios, mas assim, eu sou uma pessoa que acaba sendo um pouco carreirista, sabe? E eu senti que a longo prazo o Santander ele ia me dar uma possibilidade de crescimento e de estar em um lugar que eu realmente espero ocupar no futuro. Porque, assim, a Arco, é o que eu falei, é uma empresa maravilhosa. Se eu pudesse dar uma dica para quem for assistir esse vídeo, é com certeza faça um processo seletivo da Arco, porque pelo menos desde o começo do processo eles foram super humanos.
E no final eu fui alocada em uma área que fazia total sentido com a minha formação e com as minhas habilidades, que era uma área mais analítica, era uma área que ia trabalhar ali organizando o operacional mesmo. Então, para mim fez total sentido e os meus gestores foram assim incríveis na call que eu tive com eles. Só que quando eu passei no Santander, eu senti que num plano mais longe faria mais sentido para mim e combinaria mais com o meu estilo de trabalho, porque eu acabei me inscrevendo numa área que para mim fazia sentido, era uma área um pouco mais corporativa. Então, naquele momento, foi o que pesou mais para mim, sabe? Pensar que a longo prazo eu ia conseguir alcançar a estabilidade profissional e financeira que eu estava buscando. Entendi. E durante o processo, né, o que você acha que foi assim um diferencial, algo que contou muito para sua aprovação? Você acha que foram assim a sua história de vida, ou que foi a forma como você contou o seu pitch, ou mesmo a sua desenvoltura, né? Porque você disse que você tem esse lado mais analítico, então às vezes dentro do case, né, ali da nossa apresentação, a gente consegue demonstrar isso com maior propriedade. O que você acha que foi? Olha, um processo, principalmente como o do Santander, que é extremamente concorrido, eu acho que tem muitos fatores que influenciam. O primeiro, com certeza, é você ter um pitch muito bem estruturado e você saber contar a sua história de uma maneira que ela realmente fique atrativa. Porque, assim, acho que boas oportunidades na vida, boas experiências todo mundo tem. Agora, você saber contar isso de uma maneira que realmente pareça interessante e que tenha coerência com a empresa é muito importante. Então, eu sempre formulei muito meu pitch pensando na empresa que eu estava prestando o processo, né? Eu ia alterando o que fosse necessário. E acho que você saber falar, né? Você não deixar aquele pitch meio decorado, você falar de uma maneira mais fluida é muito interessante também. E sim, esse lado analítico também pesou muito, porque assim, todas as dinâmicas e painéis que eu participei, né, esse ano, basicamente, em quase todos eu avancei, porque eu estudei muito a empresa no pré. Né? Então eu chegava lá realmente sabendo como a empresa trabalhava, em que setor que ela atuava, quais eram as coisas que estavam acontecendo agora, qual que era o principal foco da empresa. E aí, assim, a gente sempre acha que a dinâmica vai ser um bicho de sete cabeças, e a gente chega lá e não é. É uma coisa simples, que se você estudou muito, você está preparada para auxiliar o grupo independente do caminho que ele resolva seguir. Então, acho que para mim foi muito disso, sabe? Foi saber realmente contar a minha história e trazer coisas relevantes, e ao mesmo tempo ter estudado muito e saber sobre a empresa para fazer com que na dinâmica eu realmente conseguisse contribuir o tempo todo com o grupo. Acho que foi um misto disso. Entendi. E dentro do processo, tem, assim, algum aprendizado que foi da cursoria, que você viu, que você falou assim, putz, isso aqui é aplicável, ou foi um mix de tudo? Como que foi? Acho que foi um mix de tudo, né? Porque o meu pitch mesmo, acho que entrar no grupo lá da cursoria, tá lá o meu videozinho para a Thaís avaliar. Então, assim, foram dicas que eu peguei da aula de pitch, né? De você realmente focar em uma experiência, detalhar ela com mais propriedade. E até mesmo na dinâmica, como eu falei, algumas dicas que ela passou aquele dia na simulação. Então, tudo que eu fui aprendendo durante a cursoria, eu consegui aplicar muito facilmente, assim, porque a didática do pessoal é muito clara, então acho que todo mundo que assiste consegue, com certeza, aplicar em qualquer empresa que vai prestar. E, além disso, como eu falei, eu sempre assisti muito as lives das empresas que eu estava prestando. Então, as perguntas que o Luiz faz na live e a forma como os gestores respondem, acho que já entrega metade do jogo aí para quem vai prestar os processos. Entendi. E além das lives, você também participou do Movimento Seja, Desafio da Aprovação? Sim, eu participei no do primeiro semestre. Do segundo eu já estava numa correria, então acabei não tendo tempo de assistir. Mas no primeiro semestre eu participei. E tem alguma coisa, assim, desses eventos que te marcou, que você considera que foi, assim, um tema interessante? Essa pergunta eu estou fazendo mais para a gente também continuar sempre estimulando, né, isso na nossa audiência. Olha, na verdade, assim, para mim, tudo que é falado nesses eventos é muito importante, porque acho que vocês pegam os pontos principais de cada tópico e traz com muita propriedade, então a gente consegue ter uma boa noção. Mas para mim, o que mais geralmente é levado em conta e que para mim marca bastante é a questão de você realmente saber as empresas que você está prestando, você selecionar um número menor de empresas que fazem realmente sentido para você, porque uma coisa que eu senti muito é as entrevistas finais que eu fiz, quando eu já não estava mais com brilho no olho em relação à empresa, porque durante o processo você acaba aprendendo um pouco mais sobre o cargo e sobre a empresa em específico. E aí, quando você vê algo que já não te brilha mais o olho, é inevitável que você passe isso numa entrevista. Então, as pessoas acabam notando. Então, você realmente selecionar empresas que fazem sentido, que te causam esse brilho no olho, para você realmente, durante todo o processo, mostrar o seu entusiasmo em estar lá dentro, faz com que você seja aprovado no final.
Então, acho que é mais ou menos isso que eu aprendi com a Seja, principalmente, sabe? Saber como selecionar as empresas que fazem sentido para mim, para conseguir demandar energia no lugar certo. Como dizem, né? Se você não tem brilho no olho pela empresa, às vezes não vale nem a pena você ir, né? Porque futuramente você pode vir a se frustrar. Exato. E assim, quando você falou, né, do Santander, você falou que você é carreirista, né? Se você fosse dizer, assim, um objetivo aí de carreira que você tem hoje, né? Agora que você alcançou, né, o objetivo do trainee, qual que é o seu próximo, assim, objetivo de carreira? O que você está almejando aí? Olha, isso vai depender muito de quanto tempo a gente está falando, né? Mas pensando aí até meus 40 anos, eu espero já estar assumindo um cargo de direção, se tudo der certo. Entendi. A liderança. Tá certíssima. Tá no caminho do trainee mesmo, né? A pessoa que quer o trainee, normalmente ela almeja aí, né, um cargo de liderança. E tem, assim, algum outro objetivo, além do profissional, que você acha que o trainee também te trouxe, que te ajudou a alcançar, ou que pode vir a te ajudar a alcançar? Olha, na verdade, esse foi um ponto que, inclusive, me fez optar por um trainee ou por outro. Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que tem um sonho profissional, mas eu também espero muito conseguir equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional. Então, assim, o Santander, por exemplo, a sede dele é aqui em São Paulo. E eu estou numa área que muito provavelmente eu consiga continuar aqui em São Paulo. Então, pensando na minha vida pessoal, de futuramente aí montar uma família e ter esse equilíbrio, para mim fez total sentido continuar por aqui, entendeu? Então, acho que tem muitos treinos que me mandaria para fora. Inclusive, cheguei em uma outra final e aquela coisa já não estava mais com brilho no olho, porque no meio do processo eu descobri que eu ia ficar migrando de um lugar para o outro, e aí já não fazia mais sentido para mim. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu escolhi o trainee porque eu queria realmente ter um cargo de liderança, mas eu escolhi um trainee que poderia me possibilitar esse equilíbrio entre profissional e pessoal. Isso é muito interessante, porque normalmente nas conversas, né, que a gente tem com os aprovados, normalmente a gente ouve muito mais o lado profissional, né? E acho que você é uma das primeiras pessoas que pelo menos eu converso, que fala, não, eu também quero equilibrar a minha vida pessoal, né? Porque por mais que a gente queira o trainee, a gente quer crescer profissionalmente, a gente não pode esquecer que a gente tem uma vida pessoal e que isso tem que estar alinhado, né? Com os nossos objetivos. Então, tipo, às vezes a gente faz a preparação, né, de candidatos e a gente vê que tem pessoas que elas querem esse alinhamento, né? Elas querem, tipo, essa questão de, meu, eu não quero ter que me mudar da minha cidade, eu quero ficar perto da minha família, ou eu quero estar, pelo menos, no meu estado. E é muito bacana saber, assim, que isso realmente acontece, ainda mais ouvindo de uma pessoa que foi aprovada. E vou até aproveitar para te perguntar, além do Santander, né? Isso também foi uma questão de escolha, foi assim um motivo para você escolher o Santander em específico, ou os outros trainees que você passou também você tinha essa possibilidade de continuar em São Paulo? Então, quando eu fui prestar alguns processos, eu já selecionei pensando um pouco nisso. Então, dos 4 que Tá. eu fui aprovada, a maioria eu conseguiria me manter na mesma cidade. Só um deles que talvez não, inclusive eu não escolhi por causa disso. Mas, assim, os outros 3 me dariam essa possibilidade. Por isso que foi tão difícil essa escolha entre um e outro, né? Porque um tinha um ponto muito positivo de um lado, o outro tinha de outro, mas ambos me possibilitariam esse equilíbrio. Então, foi uma decisão meio que pautada em diversos pontinhos de análise ali, até conseguir chegar numa decisão final. Entendi, que bacana, muito bacana. E quanto tempo mais ou menos levou para você ser aprovada? Olha, do primeiro trainee, depende, né? Se eu considerar 2020, ali finalzinho de 2020, que eu estava meio que de teste, deve ter levado uns 6 meses. Mas se for considerar 2021, que foi quando eu realmente comecei a estudar, foi questão de uns 4 meses. Nossa, foi bem rápido. Foi bem rápido mesmo. Bacana. Bom, no geral era isso que eu queria falar com você. E eu tenho 2 últimas coisas para te perguntar. Uma se você tivesse que dizer assim um aprendizado que você teve com a gente, né, ou com o tempo aí que você prestou trainee, qual que seria assim esse aprendizado? Tenha paciência, porque eu acho que todo mundo que está aqui estudando e se dedicando tem muito potencial para realmente alcançar o trainee que está esperando, né, que está almejando.
Mas muita gente tem uma urgência muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, acho que quando você tem paciência de realmente sentar, estudar, se dedicar e aprender a levar não, porque, nossa, eu levei muitos nãos. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Saber ter paciência e saber que a sua hora vai chegar, mas que você precisa se dedicar e que todo mundo realmente tem potencial para isso. Então, é só questão de tempo mesmo. Legal. E por último, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está aí tentando os trainees, tentando o Santander também em específico, qual que seria assim o conselho da Karen hoje, trainee Santander? Gente, o meu conselho é tenham saúde emocional, porque assim, eu pelo menos fui uma pessoa que ficava muito nervosa antes das etapas, mas ao mesmo tempo eu tentava me controlar e realmente estudar muito a fundo, me conhecer melhor, saber montar meu pitch. E não é assim, estudar na véspera, a partir do momento que eu recebia a aprovação, eu já sentava e estudava tudo que eu conseguia sobre a empresa, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Você saber que a dedicação é muito grande, mas vale a pena e uma hora dá certo. E eu acho que quem está prestando trainee, independente de qual trainee esteja prestando, precisa realmente estar ali de corpo e alma e saber, e tem a plena noção de se é aquela empresa mesmo que você quer, porque se você chegar no final e não fizer sentido para você, vai ser muita energia jogada fora. Então, eu acho que é muito real essa coisa de você realmente saber, entender qual é a sua empresa, selecionar de uma maneira correta e realmente se dedicar àquilo e demonstrar esse brilho no olho para as pessoas que estão te avaliando. Acho que você ter esse contato, saber se comunicar de uma forma que passe essa emoção e essa energia é muito importante para a pessoa realmente te aprovar. Obrigada pelo conselho, pela mensagem. E bom, cara, o que eu tenho para te dizer, parabéns. São poucos que são aprovados, né, em 4 trainees em tão pouco tempo. Então, tudo isso é fruto do seu esforço e dedicação. Eu fico muito feliz que a gente tenha feito parte disso também, que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Eu realmente fico muito feliz por você. Fiquei muito feliz de saber que veio a aprovação, e ainda mais que veio a aprovação de 4 programas. Então, eu te desejo muito sucesso, sucesso profissional, que você consiga alinhar aí, né, sua vida pessoal com a profissional e que você tenha sucesso sempre. Então, se você precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente também. Eu que agradeço a Seja Trainee por esse trabalho de excelência que vocês fazem. Eu acho que o tempo todo, sempre que eu procurei por vocês, vocês estavam ali respondendo, tentando ajudar. E até mesmo conteúdos livres que o pessoal aprende muito com vocês. Acho que isso é um altruísmo muito grande da empresa como um todo, e de todos vocês que estão aí, né, ajudando nessa etapa, nesse processo. Então, tenho muito a agradecer, porque com certeza aprendi demais com vocês. E se eu conseguir essas 4 aprovações, com certeza tem uma grande parcela de ajuda de vocês aí. A gente que agradece. E ano que vem já te aviso que eu devo te convidar para falar com o pessoal que está prestando trainee, para contar como que está sendo sua rotina, como que é o trainee. Então, você já aguarda o convite aí. Pode deixar, aguardo sim. Tá bom? Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau.